Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar sobre área de quadriláteros e razão de semelhança entre áreas. Bom, basicamente, gente, a área de quadriláteros, a gente já conhece alguns, né, os clássicos. Então, eu resolvi relembrar alguns aqui para vocês. Bom, o primeiro quadrilátero que a gente conhece, que a gente conheceu na vida, foi o quadrado. O quadrado, relembrando, tem todos os lados iguais. E a gente calcula a sua área pela fórmula A é igual a L ao quadrado. Ou seja, para calcular a área do quadrado, basta tomar a medida do lado e elevar ao quadrado. Beleza, gente? De forma análoga ao quadrado, só que, pelo caso, o retângulo tem lados diferentes, a gente pode considerar as medidas como sendo a base e a altura, ou a largura. A gente pode considerar que a área do retângulo é simplesmente o produto da base pela altura. Então, dessa forma, a gente tem que simplesmente a área é a base vezes a altura. Dessa forma, encontramos a área de um retângulo, beleza? Bom, embora não seja um quadrilátero em si, eu resolvi colocar do triângulo, porque em muitos casos a gente consegue destrinchar os quadriláteros em triângulos e, utilizando a área do triângulo, a gente consegue resolver muitos problemas. Então, para relembrar, gente, a área de um triângulo é dada pelo produto da base vezes a altura dividido por 2. Lembrando sempre, gente, que base e altura devem ser perpendiculares entre si, ou seja, devem formar um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Além dessas figuras, nós temos o trapézio. Bom, essa fórmula do trapézio engloba tanto o trapézio escaleno, tanto como o trapézio isósceles, quanto o trapézio retângulo. Ou seja, para qualquer trapézio que você tiver, bom, a gente tem uma base maior, ou seja, a base maior, que é um dos lados paralelos de maior medida. Nós temos também a base menor, que também é um dos lados paralelos, só que de menor medida. Nós temos a altura, que assim como no triângulo, ele é o segmento perpendicular à base, no caso aqui as bases, tudo bem? E com isso, a gente consegue aplicar a fórmula da área do trapézio e calcular a medida da sua área. Então, pessoal, a área de um trapézio nada mais é do que você pega a base maior, soma com a base menor, pega esse resultado da soma, multiplica pela altura e divide por 2. Lembrando, essa fórmula do trapézio serve tanto para trapézio isósceles, escaleno, quanto retângulo, tá bom? Eu não coloquei, embora também não seja um quadrilátero, eu resolvi colocar a fórmula da área do círculo, porque em muitos casos a gente vai precisar resolver isso. A gente vai precisar da área do círculo para resolver algumas questões, porque as questões acabam misturando figuras diferentes e é importante a gente lembrar. Então, só lembrar, gente, que nós temos uma circunferência, no caso do círculo, nós temos a medida, lembra que vai do centro até a borda, ela se chama raio. Então, a gente tem que basicamente que a área é o quê? É o π vezes o raio ao quadrado, beleza? Além disso, nós temos também o losango. O losango é parecidíssimo com um quadrado, só que no caso ele não tem todos os ângulos de 90 graus, mas todos os lados são iguais. E, gente, no caso do losango, reparem que a gente tem aqui essa medida aqui maior, que a gente chama de diagonal maior, e nós temos essa outra medida aqui, ó, que seria equivalente a essa, que seria a diagonal menor. Então, a área de um losango é dada pelo quê? O produto das diagonais, ou seja, a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Maravilha, gente? Bom, então basicamente, para a gente poder utilizar a fórmula para resolver exercícios de cálculo de quadriláteros, de áreas de quadriláteros, basicamente a gente tem que mesclar algumas fórmulas daquelas, simplesmente pegar algumas fórmulas e aplicar direto, ok? Bom, só que um tema muito importante que a gente tem que ver, pessoal, que é bastante cobrado nos vestibulares Enem e UERJ, é a tal da razão entre áreas. Afinal, o que significa razão entre áreas? Bom, uma razão nada mais é do que uma comparação que a gente faz entre duas unidades, entre duas grandezas, e essa razão, essa comparação é dada na forma de uma divisão, tudo bem? Por exemplo, vamos só observar aqui de forma mais tranquila. Então, a razão entre áreas, como eu coloquei aqui, é um dado que nos permite estabelecer relações entre áreas de dois polígonos. Por exemplo, aqui pra gente eu desenhei dois quadrados. Então nós temos aqui um quadrado de lado 2 e aqui nós temos um quadrado de lado 4. Bom, pessoal,
Vou enumerar isso aqui como se fosse quadrado 1, isso aqui como se fosse quadrado 2. Eu sei que a área do quadrado 1 vale 4. E eu sei que a área do quadrado 2 vale 16. Então, se eu quisesse estabelecer uma razão entre essas duas áreas, o que eu poderia fazer? A razão entre a área 2 e a área 1 vai ser o quê? 16 sobre 4, certo? E dividindo isso, pessoal, eu obtenho que a razão seria 4. Como é que a gente interpreta isso aqui? Que a área 4, que a área 2 é o quádruplo da área 1. Observe que aqui eu tenho uma razão, né? A2 sobre A1 igual a 4. Observe que se eu passar esse A1 para o outro lado multiplicando, o que eu tenho? A2 é igual a 4A1. Isso aqui é análogo dizer o quê? Que a área do quadrado 2, ou seja, o quadrado 2 possui o quádruplo da área do quadrado 1. E é interessante a gente analisar isso, pessoal, por quê? Observe que aqui, o que aconteceu? Se eu quisesse sair desse quadrado aqui para esse, repare que para isso basta multiplicar cada lado por 2, né? Eu peguei esse 2 aqui, multipliquei por 2, ou seja, eu dobrei a medida do lado. Na verdade, eu dobrei a medida de todos os lados, né? Mas repara, pessoal, que a área não foi dobrada, ela foi quadruplicada. Então, se eu dobrei a área, se eu dobrei o lado, a área ficou quadruplicada. Isso é uma coisa que a gente vai ver já já. Beleza, queridos? Então, vamos pensar aqui um pouquinho juntos. Eu peguei um exemplo para a gente poder analisar melhor, para a gente poder fazer esse exemplo de análise entre razão entre áreas. Bom, primeira coisa, pessoal, que é importante a gente frisar é o seguinte. Para fazer razão entre áreas, é porque essas áreas têm que ter alguma relação. E qual seria essa relação? É que essas figuras são semelhantes, tudo bem? Por exemplo, aqui eu tenho esses dois quadrados. Eu sei que esses dois quadrados são semelhantes. Um quadrado é o dobro do outro, certo? É como se eu peguei cada medida e multipliquei por 2. É como se eu dobrasse as medidas do quadrado. Então, é necessário que as figuras sejam semelhantes. Então, aqui, para a gente poder elucidar e entender isso de bem, eu desenho para a gente dois triângulos, tudo bem? Nós temos aqui o primeiro triângulo ABC e que nós temos o segundo triângulo A', B', C'. Eu denotei para a gente que a área do triângulo ABC é S1 e a área do triângulo A', B', C' é o S2. Maravilha. Queridos, eu estou afirmando para a gente que esses dois triângulos são semelhantes. Então, estou dizendo que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo A', B', C'. Então, com isso que eu tenho? Eu posso dizer que, como eles são semelhantes, quer dizer que existe uma relação de semelhança entre os dois triângulos que é da seguinte forma. Se eu pegar a medida de B1, ou seja, se eu pegar a medida da base do triângulo ABC, dividir pela medida da base do triângulo A', B', C', o que eu tenho? B1 sobre B2, ou seja, eu peguei essa medida sobre essa. Essa razão, ela é equivalente, ou seja, gera a mesma medida, gera o mesmo valor que se eu pegar essa altura 1 e dividir pela altura 2. Como o triângulo é semelhante, é como se eu tivesse pego o quê? Cada medida desse triângulo e multiplicasse por um mesmo número. Então, por isso que a gente diz o seguinte, que essa relação aqui, essa razão entre B1 e B2 é uma constante K, que é como seria essa constante de ampliação, que por acaso é a mesma se eu fizesse A1 sobre A2. Tudo bem? Até aqui, beleza, pessoal? Bom, então a gente já tem aqui essa tal dessa razão de semelhança entre esses dois triângulos. Mas eu quero, pessoal, calcular a razão entre as áreas. Afinal, eu estou interessado em verificar como é que isso funciona. Então, vamos fazer o quê? Vamos calcular a razão entre S1 e S2. Ou seja, vamos pegar a área 1 e dividir pela área 2. Como é que isso relaciona para a gente? Queridos, isso aqui são triângulos. Lembrem que em triângulo, como é que a gente calcula a área? Vai ficar o quê? 1/2 vezes a base vezes a altura. Ou simplesmente, pessoal, base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo 1 vai ser o quê? A base do triângulo B1, a base desse primeiro triângulo, que é o B1, vezes a altura 1 dividido por 2. Eu represento dessa forma aqui. Agora, o S2, que é esse outro triângulo aqui, a base, como é que vai ser a área dele? Vai ser 1 sobre 2, que multiplica B2, que é a base, multiplicado pela altura H2.
Maravilha. Pessoal, repara que aqui a gente tem em cima e embaixo 1 sobre 2. Então eu posso simplificar, tudo bem? Com isso, a gente obtém o quê? B1 sobre B2, que é igual, B1 sobre B2, que multiplica A1 sobre H2. Eu separei isso aqui, pessoal, apenas para ficar mais tranquilo de a gente interpretar, tá bom? Eu tinha uma multiplicação de fração aqui, eu podia separar. Mas, queridos, a gente acabou de ver o seguinte, como esses dois triângulos são semelhantes, eu sei que B1 sobre B2 é a constante K. Então, isso aqui é K. E H1 sobre H2 também é K. Então, B1 sobre B2, que multiplica H1 sobre H2, é igual a K vezes K. Tudo bem? Mas, pessoal, K vezes K é K ao quadrado. Maravilha? Então, observe o seguinte. Se a razão de semelhança é K, reparem que a razão de semelhança é uma razão entre as medidas dos lados. Aqui já é uma razão entre a medida das áreas. Então, se a razão de semelhança é K, a razão entre as áreas vai ser K ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Maravilha? Uma forma da gente lembrar isso é o seguinte. É um macete de grosso modo. Tipo assim, eu estou forçando um pouco a barra. Basta vocês lembrarem o seguinte. A área é geralmente o quê? Uma unidade ao quadrado, por exemplo, 1 metro ao quadrado. E o lado é uma unidade de metro. Então, se eu tenho uma relação de semelhança K, a área vai ser K ao quadrado, por causa do expoentezinho. E adivinha, quando a gente for trabalhar em razão entre volumes, vai ser a mesmíssima coisa. A razão entre volumes, como a gente está trabalhando agora com unidades ao cubo, a razão, se eu tenho razão entre medidas K, a razão entre o volume vai ser K ao cubo. Beleza, gente? É apenas para dar um spoiler do que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui essa é a ideia. Se eu tenho uma razão de semelhança K, a razão entre as áreas vai ser K ao quadrado. Ou seja, vai ser essa razão de semelhança ao quadrado. Então, foi isso que eu queria trabalhar com vocês. Repara o seguinte, gente. Esse quadrado 1 e esse quadrado 2, bom, se eu fosse fazer uma relação entre o quadrado 2 e o quadrado 1, eu sei que o quadrado 2, a razão entre semelhança deles é 2, certo? Se eu pegar, por exemplo, esse 4 aqui e dividir por essa medida, eu sei que vale 2. Mas reparem que a área do quadrado 2 sobre a área do quadrado 1 deu o que pra gente? Deu 4, não foi? Que a gente fez lá na frente? Que é exatamente a razão entre a semelhança ao quadrado. Tudo bem, queridos? Então, o que a gente pode concluir? Existem também demonstrações disso, não é demonstrações, mas existem exemplos que a gente pode fazer também para polígonos, para qualquer tipo de polígono. E isso é sempre verdadeiro. Então, a gente pode concluir o quê? Que a razão entre as áreas de dois polígonos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, uma coisa que a gente tem que ter cuidado, pessoal, é o seguinte. Se o lado dobrou, a área não vai dobrar, ela vai quadruplicar. Beleza? Se a área triplicou, a área fica multiplicada por 9, que seria 3 ao quadrado. Se o lado do quadrado quadruplicou, a relação entre as áreas vai ficar multiplicada por 16. Sempre a razão de semelhança ao quadrado. Tudo bem, gente? Tranquilo? E uma coisa que a gente precisa novamente recordar, gente, é a tal da trigonometria no triângulo retângulo. Poxa, mas por que eu vou precisar da trigonometria em triângulo retângulo? Primeiro, pessoal, que a gente está trabalhando agora com quadriláteros. E como eu comentei para a gente mais cedo, o quadrilátero a gente pode acabar decompondo em triângulos. E muitos desses triângulos podem ser triângulos retângulos. Então, se eu tiver relação de ângulos, principalmente ângulos de 30, 45, 60 graus, eu posso tranquilamente aplicar a trigonometria no triângulo retângulo. Me abre um leque de possibilidades para resolver as questões de forma muito mais simples e rápida, tudo bem? Então eu coloquei aqui para vocês, para recordar, que a trigonometria no triângulo, como é que ela funciona? Para calcular o seno do ângulo alfa, o seno nada mais é o quê? Do cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo adjacente.
Uma forma de gravar é o quê? Socator. O seno é o oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre a adjacente. Beleza? E uma coisa que a gente tem que também recordar, pessoal, é a tal da tabela dos ângulos notáveis. Então, se eu tenho 30, 45, 60 graus, eu sou obrigado a saber de cabeça o seno, o cosseno e a tangente, que eu esbocei aqui no quadro para a gente poder observar com mais calma, tá bem, gente? Então, isso aqui é algo muito importante que pode nos auxiliar em diversos exercícios. Maravilha? Bom, e para a gente poder treinar, para a gente poder utilizar algumas fórmulas e desenvolver, eu escolhi algumas questões de vestibulares. Por exemplo, peguei uma questão do Enem para a gente poder pensar um pouco, tá bem? Então vamos lá. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com áreas de mesma medida, um para cada filho. Pronto, observe que aqui, pessoal, nós temos uma informação muito importante, que são exatamente áreas de mesma medida. Então, fiz com marcar texto lá em cima. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora... Deixa eu trocar aqui e botar a caneta. E embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas para isso precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Maravilha? Aqui, reparem que se a largura for x, o comprimento vai ser x mais 7 por ser 7 unidades a mais, tudo bem? Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento sejam iguais, respectivamente, a. Então, nós precisamos, pessoal, encontrar as medidas desse terreno retangular. Observem, pessoal, que a gente sabe o quê? Que as áreas são iguais. Então, vamos chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Bom, a figura A é um retângulo. Então, a área como é que vai ficar? É a medida da base multiplicada pela altura. Isso aqui resulta para a gente o quê, pessoal? X ao quadrado mais 7x, tudo bem? Agora, olha só. O problema, gente, agora é calcular a área da figura 2. A figura 2, ela não se parece com nenhuma figura que a gente já viu na aula de hoje. Mas não tem problema. Em muitos casos, como eu comentei, nós vamos pegar essas figuras feias e vamos destrinchar em figuras mais bonitas. Por exemplo, observe essa pequena construção aqui. Eu vou traçar daqui até aqui embaixo. Não aparenta ser, mas vocês vão conseguir enxergar bem. Repara o seguinte, pessoal. Aqui agora eu tenho um triângulo, retângulo, e aqui também nós temos um triângulo, retângulo. E fica muito mais fácil de calcular. Beleza, pessoal? Então, olha só, vamos colar. Qual vai ser a área 2? Gente, a área 2 vai ser simplesmente a soma da parte A com a parte B, certo? Porque vai ser a soma desses 2 pedaços. Bom, então o que nós temos? Como são 2 triângulos, vamos calcular primeiro a área do triângulo A. Vai ficar a base 15, multiplicada pela altura 15, dividido por 2. Somado com a base do triângulo aqui, B, que vale 3, multiplicado pela altura 21, dividido por 2. Maravilha, gente? Bom, então A2 vai ser o quê? 225 sobre 2, mais 63 sobre 2. Isso, pessoal, resulta para a gente em quê? Que a área 2 vai ser 8 aqui, 8, 2, ou seja, 288 sobre 2, ou seja, a área 2 vai ser 144. Poxa, isso é muito bom, porque como a questão nos informou que as áreas são iguais, eu posso igualar o quê? A expressão da área 1 à área 2. E nisso, pessoal, a gente saiu então de um problema agora de área para uma equação do segundo grau. Basta então nós resolvermos e acharmos as raízes. Então o que nós temos? B ao quadrado vai ficar 49, menos 4 vezes A vezes C.
Bom, continuando, o que nós vamos ter? 49 mais. Agora vamos ter que fazer 144 vezes 4. Num rascunho aqui, pessoal, 144 vezes 4 vai dar o quê? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16 com 7, vai 1. 576. E somando com 49 que a gente já tinha, isso vai dar pra gente 5. Aqui vai ficar 1. 8 mais 4 dá 2. Sobe 1. Dá 12, perdão. 6. Ou seja, queridos, o nosso delta deu 625. Maravilha. Vamos agora para as nossas raízes. Então, quais são elas? Menos b, mais ou menos a raiz de delta. Poxa, a raiz de 625 dá 25. Dividido por 2a, que vai dar 2. Somando, o que nós temos? Menos 7 mais 25 dá para a gente 18, não é isso? 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18. Exatamente. Vai dar 18 sobre 2, que vai dar 9. E se a gente subtrair, vai ficar o quê? Menos 27, menos 25. Ih, sei lá. Mas eu sei que isso aqui vai ser uma coisa negativa. Tudo bem, gente? Vai ficar uma coisa negativa que não está muito interessante. Por que não está interessante ser negativo? Porque se vocês repararem, pessoal, esse x no fundo, além de ser uma raiz de uma equação, ele está associado a medidas de lado. E, gente, não existem medidas negativas. Então, a gente desconsidera. Então, nós chegamos à conclusão, pessoal, que o x tem que ser 9. Portanto, a largura do retângulo vai ser 9 e o comprimento vai ser 9 mais 7, que dá 16. Portanto, concluímos que seria a letra B. Então, observe que o maior problema nessa questão específica foi tentar calcular a área da figura B. Para isso, foi necessário a gente quebrar a figura em duas. Por isso que é importante a gente relembrar como é que a gente calcula a área de triângulos. Maravilha, pessoal. Então, vamos ver agora como é que funciona essa questão aqui da UESC que eu preparei para vocês, que trabalha mais a razão, mas ela também aborda um pouquinho de razão entre volumes, mas não é nada assim complicado, pessoal. Então, vamos lá. As figuras a seguir mostram dois pacotes de café em pó, que têm a forma de paralelepípedos retângulos semelhantes. Olha, observe que informação importante, o fato de serem figuras semelhantes. A questão nos diz que o volume do pacote maior é o dobro do menor. Então, se eu chamar, pessoal, o pacote maior de 1 e o pacote maior de 2, eu sei que o volume de 1 é o dobro do volume 2, beleza? E a questão fala para a gente o seguinte: a razão entre a medida da área total do pacote maior e a do menor é igual a... Maravilha, pessoal. Então, olha só. Vamos primeiro fazer o seguinte. Vamos tentar determinar uma razão entre as medidas dos lados? Bom, eu sei que eu tenho aqui representado os volumes desses dois objetos, certo? Então, se eu calcular o volume 1 sobre o volume 2, isso vai me dar uma constante ao cubo, tudo bem? Porque a gente viu lá na parte da área que a razão entre as áreas é a constante de semelhança ao quadrado, logo a razão entre os volumes é a razão de semelhança ao cubo. Só que a gente sabe o que, gente? Que o volume 1 é o dobro do volume 2. Então, posso reescrever isso aqui como 2V2 sobre V2 igual a cálculo. Queridos, reparem que nós temos V2 no numerador e denominador. Portanto, nós podemos simplificar. Dessa forma, pessoal, o que nós temos? Que 2, vou botar aqui, 2 é igual a K ao cubo. Legal. Então, K é a raiz cúbica de 2. Ou seja, pessoal, o K nada mais é do que a razão de semelhança entre os lados. Tudo bem? Maravilha. Pessoal, se K é a razão de semelhança entre os lados e eu quero a razão entre as áreas, o que eu tenho? Então, a razão entre a área 1 e a área 2, lembra que a razão entre as áreas nada mais é do que a constante de semelhança ao quadrado. Ou seja,
nada mais vai ser do que o k ao quadrado. Mas a gente acabou de verificar que o k é raiz cúbica de 2. Então, nós temos aqui o quê? Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Se a gente for desenvolver isso aqui, pessoal, isso aqui vai dar para a gente o quê? A raiz cúbica de 4. Portanto, a razão entre as áreas dos pacotes do café vai ser a raiz cúbica de 4, que é exatamente para a gente também a letra B. Beleza, pessoal? Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tente fazer o seguinte, associar que se a gente tem uma razão K entre medidas de um lado de um polígono, a razão entre as áreas vai ser o K ao quadrado. E a razão entre os volumes vai ser K ao cubo. Com isso, a gente consegue determinar várias relações importantes. E mais o que? Às vezes, para calcular área de polígonos, principalmente quadriláteros, a gente não consegue calcular de forma direta. É necessário a gente destrinchar, ou seja, quebrar esse quadrilátero em quadriláteros, ou seja, em qualquer polígono conhecido. Como a gente fez naquele exemplo, a gente teve que quebrar aquela figura em 2 triângulos retângulos. E a gente sabe calcular a área de triângulo retângulo. Então, isso facilitou muito o cálculo. Então, a gente precisa ter o quê? Apenas um pouquinho de uma visão geométrica de como interpretar a figura e trabalhar ao nosso favor. Beleza, queridos? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A minha sugestão é que vocês tentem fazer os exercícios indicados na ordem, que eu tentei pegar alguns que começam mais simples e depois um pouquinho mais complicados. Na aula de dúvidas, a gente vê alguma coisa que ficou em aberto do material e a gente também tira dúvidas de vocês, que também pode ser dessa matéria ou de outras também. Beleza, pessoal? Um ótimo dia para todo mundo e até mais!